Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala aqui é o Pastor Leone. Nós iremos dar início à nossa quarta aula de homilética sobre tipos de sermão. Nós iremos aprender aqui quais são os tipos de sermão e o que eles podem, de que forma podem ser usados para o sermão. Lembrando que na aula passada nós falamos sobre como desenvolver o sermão, no seu desenvolvimento e na conclusão. Lembrando que o sermão ele é constituído por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se você não assistiu a aula, assiste a aula passada, a terceira aula, que vai falar muito bem sobre os objetivos e a estrutura do sermão. Bom, sem muitas delongas, vamos iniciar nossa aula. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Nós iremos dar início a quarta aula aqui falando sobre os tipos de sermão, tá? Então, primeiramente, quais são os objetivos dessa aula? Nós temos que deixar claro para vocês, porque o objetivo, primeiramente, deste módulo, que é uma teologia pastoral, é uma teologia que nós entendemos ser uma teologia muito importante para que eu e você possamos ter habilidade e o manuseio da pregação da palavra de Deus. Então, eu quero que você se atente aos objetivos, porque esse não é somente o desejo do nosso coração, da escola de líderes, mas é também o desejo, esse tem que ser o seu desejo, o desejo que realmente arde no seu coração. Então vamos lá. Primeiramente, os objetivos deste módulo é que você venha ter conhecimentos dos elementos de um sermão. Quais são os elementos, o que ele é composto, do que ele é composto, porque isso é importante para que você entenda realmente como usá-lo e manuseá-lo, né? Confeccionar também aqui diversos tipos de sermão. Como eu falei, não há somente um tipo de sermão, há vários tipos de sermão. E nisso você precisa ter habilidade de dominá-los. Adquirir dicas de oratória. Aqui também, um dos objetivos é que você aprenda a falar de maneira correta. Eu não estou falando que muitas das vezes você possa gaguejar, que você possa errar uma palavra, não, mas que você aprenda o caminho. Isso acontece com todos nós. Nós ficamos nervosos, nós ficamos ansiosos toda vez que vamos falar em público. Então, acontece que muitas das vezes nós acabamos tropeçando, né? Acabamos até mesmo nos engasgando, mas o ideal é que você aprenda aqui as dicas de oratória para que você fique a cada dia mais habilidoso e habilidosa. Bom, primeiramente, também aqui, continuando, observar a ética de púlpito, né? Como me comportar, o que falar, de que forma eu devo me expressar, o que eu devo fazer, o que eu posso e o que não posso fazer, isso é muito importante também. E adaptar-se às solicitações dos convites. Então, se você vai pregar numa igreja, que não é na Redenção Plena, mas é em outro ministério, nós temos que entender que a ideia é que você não seja uma pessoa engessada nos seus próprios meios de comunicação ou de oratória. Você vai encontrar auditórios ou igrejas ou pessoas de culturas diferentes. Então você tem que se adaptar a estes convites, tá? Bom, material, vocês já sabem, não precisa repetir, são materiais básicos para que você possa confeccionar o seu sermão, né? Nós temos também a bibliografia, todos os autores aqui ao qual nós usamos para fazer aqui toda essa matéria, tá, de homilética. Bom, vamos lá. Tipos de sermão. Primeiramente, vamos começar com o sermão temático. O que é o sermão temático? Bom, o sermão temático ou topical, ou tópico, ele tem o seguinte princípio: as suas principais divisões derivam do tema, independente do texto. Nós vamos entender que os outros sermões eles já têm uma característica mais ancorada no texto. Não que esse não tenha, mas este ele é mais livre, ele é mais propício das perícopes. Perícope é um pequeno trecho de texto. Então, como por exemplo, você pega o texto vamos pegar aqui um exemplo
da filha de Jairo. É uma pequena perícope, não é o livro todo, mas é ali o tema da filha de Jairo. Ou então, você pega da mulher do fluxo de sangue, uma perícope, e por aí vai. Bom, suas partes principais consistem em ideias paralelas ou progressivas, subordinadas e derivadas do tema. As suas ideias significam o seguinte, quer dizer que ela pode ser algo que vai falar várias coisas sobre este tema e, diante disso, ela pode ser algo que caminha lado a lado ou ela vai ser algo que vai crescendo na sua ideia para realmente trazer à igreja não algo enfatizado no texto, mas algo que está ligado com as ideias modernas, contemporâneas do momento, tá? Então, um exemplo, explicação. Ela não requer um texto como base da sua mensagem, como eu já disse na anterior. Apesar de que cada tópico ser embasado biblicamente. Então, nós temos que ter o seguinte, não é o fato dela estar ancorada não estar ancorada exatamente de um texto, não quer dizer que ele seja ausente dele, até porque isso vai gerar um problema. Eu posso falar de qualquer coisa desde que ela esteja ancorada biblicamente. Então, o tema pode sim ser algo assim que não seja necessariamente seja escrito da Bíblia, seja algo do momento, seja algo de um assunto, né, do momento, como por exemplo, o que as redes sociais podem causar de dano na vida do cristão. É um tema. O que as redes sociais podem causar de dano na vida do cristão. Então, o que nós temos que entender? Eu tenho que trabalhar com esse tema dentro da Bíblia. É mais usado para os estudos sistemáticos, éticos, doutrinários e contemporâneos. Por exemplo, esse tema que eu acabei de dar é um tema mais contemporâneo. Então, nós temos que entender o seguinte. Ele pode trabalhar de forma sistemática, como, por exemplo, vamos falar hoje sobre salvação. É algo sistemático. Vamos falar hoje sobre a doutrina do homem. É algo mais sistemático. Como, por exemplo, nós podemos falar aqui um tema bíblico. Aborto é certo ou errado? Abortar. Então, nós podemos aqui trabalhar com o tema ético, doutrinários. Usos e costumes. Isto é válido biblicamente? Sim ou não? Então, por aí vai. Contemporâneo, o exemplo que eu já dei. Bom, vamos lá. Observação, principalmente. A chave bíblica é fundamental. Nós temos que entender isso porque a Bíblia tem que ser a nossa âncora, sempre. A pregação temática corre muitos perigos. Vocês vão entender o porquê. Como eu já falei, sempre há no sermão temático um grande perigo. O pregador ele pode se sentir muito tentado a usar textos superficialmente, algo que não possa se encaixar. Então ele pega aqui, usar texto fora de contexto, forçando para encaixar no tema. Isso aí é muito complicado. Então, você quer falar de alguma coisa, eu quero falar dos talentos dos irmãos da igreja. Por que nós devemos usar os talentos? Aí você pega a parábola dos talentos. A parábola dos talentos não está falando de talentos que nós podemos exercer na igreja, ou de algo que você aprendeu de forma cognitiva, desenvolveu de forma cognitiva. E outra coisa, usar passagens, vamos voltar aqui, usar passagens de forma superficial, isso é um problema também. Uma vez que o importante é o tema e não o texto. Então, assim, se você pega uma passagem ali de forma superficial, e aí você lê, não explica o que está no texto, porque quais são os princípios? Como é que eu uso a Bíblia para mensagem, para pregação? Você vai usar a Bíblia, primeira coisa, com esses 3 princípios, essa tríade. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Isso é indispensável, você tem que fazer isso. Ler o texto, explicar o texto, né, e aplicar o texto. Não tem como você fugir disso. Você deve e é o seu dever fazer este caminho. Porque quando você usa um texto superficial, de forma superficial, você está cometendo, primeiramente, um erro ao qual a Bíblia se torna coadjuvante da sua mensagem.
Você não pode, você não é um palestrante, simplesmente um palestrante. Você pode até exercer uma forma de palestra, mas você não é o palestrante, a pessoa principal, não. A pessoa principal daquele lugar, ou melhor, as pessoas vamos falar entre humanos, são os ouvintes, é a igreja. Não é você, você é o instrumento. Então entenda que você tem o compromisso de transmitir a mensagem à igreja. Cristo, é lógico, é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele está te usando naquele momento e a Ele nós devemos prestar culto. Só que quando você coloca você é igreja, você não é o lustre da sala. Você não é a lâmpada do ambiente. Você não é a pessoa principal. Não. Você é um instrumento naquele momento. Então, a pessoa mais importante, as pessoas mais importantes é a igreja, aqueles que estão ali sentados ouvindo. Então, não entregue qualquer coisa, não apenas use de forma superficial as escrituras, né? Use a palavra de Deus como fonte principal, tá? Temático. Inicie. Como é que nós vamos iniciar, então, o sermão temático? Primeiro, agrupe o máximo de versículos em torno do tema. Então, se você vai falar sobre aborto, agrupe o máximo de versículos que realmente falem acerca do assunto ou que contorne o assunto, né? Subordinando os versos a uma mesma proposição. O que é isso? É você deixar aquela afirmativa, que é a proposição, e colocar os versículos sendo subordinados àquela afirmativa. Por exemplo, se é sobre aborto, você vai falar o seguinte, olha, todos os textos e versículos têm que estar expressos se a afirmativa é sim, o aborto é pecado, é assassinato, enfim, seja quais forem os pontos que você for levantar, os versículos devem estar encaixando nessa subordinação, tá? De forma desta proposição, dessa afirmativa, tá bom? Bom, vamos lá. Um exemplo aqui, as divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Então, o que nós temos que pensar? De ordem lógica. Olha aqui, ó. De ordem lógica. O tema da mensagem. O poder da palavra de Deus. Então, o poder da palavra de Deus é o tema. Com isso, se é temático, eu posso construir de forma livre esta ideia lógica do tema. O que eu vou falar? Eu vou falar do poder da palavra de Deus. No que isso implica na minha vida. Então, vamos lá. Primeiramente, o poder do poder da palavra de Deus nos dá vida. O poder de dar vida. O poder da palavra de Deus pode purificar, né? Aqui, ó, tem o poder de purificar. Tem o poder de santificar, né? João 17:17. Tem o poder de produzir crescimento espiritual, 1 Pedro 2:2. Você pode ver que os versículos são distintos. Ele não está seguindo uma perícope propriamente. Você pode até ler um texto como partida, mas você pode, por exemplo, ler Romanos 1:16, né? Eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder da palavra de Deus. Você pode começar com ele e depois, a cada ponto aqui, você pontuar biblicamente os seus tópicos, certo? Nós temos outro aqui, vamos lá. Temático. As divisões principais pode ser uma análise do tema. Aqui, o andar na carne nos levará consequentemente a quê? Vamos lá. O andar na carne nos levará consequentemente a não agradar a Deus, Romanos 8:8, a não amar a sua palavra, João 14:23. Eu tenho um acentinho, um circunflexo aqui, meus irmãos, mas os perdoe, tá? Não ter vida de oração, 1 Tessalonicenses 5:17, não testemunhar habitualmente sobre Cristo. Então, por que eu não estou testemunhando sobre Cristo? Porque eu estou andando na carne. E isso está me levando, consequentemente, a não testemunhar sobre Cristo. Não pensar nas coisas que são de cima, Colossenses 3:2. Não morrer para o pecado. Olha a consequência de andar na carne. Olha a consequência. Não morrer para o pecado, Colossenses 3:3 e Romanos 6:6. Não negar a si mesmo, nem carregar sua cruz, Lucas 9:23.
A não consagração a Deus, né, de não santificar, não ter o desejo nem dar o ponto de partida, santificar, Romanos 12, 1, 2. Não resistir ao mundo, né, o Tiago 4, 4. Não ter a alegria da salvação, Salmo 51, 12. E por tudo isso, seu louvor não agradará a Deus. Hebreus 13, 15. Você pode ver que é um exemplo que eu peguei aqui, ele é bem grande, né? São muitos versículos, e às vezes o excesso de versículos também acabam levando a igreja a um cansaço, né? Isso é muito legal. Eu particularmente não gosto disso, porque eu, como ouvinte, gosto de ler a Bíblia, mas no momento do culto eu prefiro que o texto seja destrinchado, porque muitas vezes parece que esse tipo de mensagem ele pode causar aí um cansaço na igreja, sabe? Fadigar aqui na igreja ao ouvir, né? Nós temos aqui outro, por exemplo, hoje que é um pouquinho mais curto, né? Mas mesmo assim, vamos lá. As divisões podem tratar o assunto por comparação. Né? As divisões podem tratar o assunto por comparação. Olha o título. Um testemunho eficaz. Né? Um testemunho eficaz. Comparando o testemunho do crente com o sal. Então nós estamos aí, ó. O que o sal pode promover, né? O que o sal pode fazer. Esse testemunho do cristão, ele comparado com o sal, como é que ele pode ser, né? Com o sal, o testemunho do crente deve temperar. Colossenses 4, 6, né? Olha aqui, com o sal, o testemunho do crente deve purificar. 1 Tessalonicenses 4, 4. E com o sal do crente deve produzir sede. 1 de Pedro 2, 12. Então, olha lá. Ele tempera, purifica e dá sede. Então, isto é o que realmente o testemunho do cristão faz na sociedade. Isso é muito importante, porque é isso que o avivamento traz. Ele traz mudança para a sociedade. Vamos lá. As divisões principais podem ser repetidas. Eu gosto muito desse método. Eu acho que esse método também grava muito na mente. Lógico que usar sempre é ruim. Mas olha que legal. As divisões principais do sermão temático podem ser repetidas. Então, um exemplo aqui, ó, título. Alguma coisa que Deus pode fazer. Algumas coisas que Deus pode fazer, né? Vamos colocar o plural aqui, algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, ele pode salvar, Hebreus 7, 25. Ele pode guardar, Judas 24, né? Que Judas só tem um capítulo. Ele pode socorrer, Hebreus 2, 18. Ele pode conceder graça, 2 Tessalonicenses 9, 8. Ele pode fazer mais do que pedimos. Então, Efésios 3, 22. Ele pode salvar, guardar, socorrer, conceder graça e fazer mais do que pedimos. Olha que interessante. Esse tipo de sermão que você guarda e você consegue guardar de forma mais fácil e prática. Né? É lógico que Deus pode fazer muito mais coisas, meus irmãos. É isso que, se você quiser enfatizar, você coloca de 1 a 5 pontos, de 3 a 5 pontos, que é uma divisão bacana, né? Que a igreja pode decorar. Bom, vamos lá. O sermão temático também é favorável em dias específicos. Por exemplo, o dia da Bíblia. O dia da Bíblia, nós podemos pregar uma mensagem sobre o dia da Bíblia e colocar alguns pontos importantes sobre a Bíblia. Bom, a Bíblia é Deus falando no homem. 1 Tessalonicenses 2,13. A Bíblia é Deus que fala pelo homem. Olha aí. Primeiro ele fala no homem. Ele fala através do homem, pelo homem, né? De forma como um instrumento. 2 de Pedro 1, 20, 21. A Bíblia é Deus que fala, quem fala como homem, olha aí, o verbo vivo, né? Fala como homem. A Bíblia é Deus quem fala a favor do homem. Então ele fala ele fala, ó, no homem, ele fala em nós, através de nós, como homem e a favor do homem. Então, olha que divisão bacana também, né? Aí nós temos aqui a estrutura do sermão temático, né? Nós temos aqui. Lembre que, meus irmãos, isso aqui nunca vai fugir, tá? Você vai ver sempre isso aqui, ó. Tema, introdução, conclusão. Tá? Tá sempre isso aqui, ó. Nunca vai fugir disso, tá? Isso aqui, ó. Desculpa, perdão. Introdução,
desenvolvimento, conclusão, tá? Me perdoa aqui, mas é isso, ó. Introdução, que tá aqui, tema, introdução, né? O desenvolvimento, que tá nos tópicos, e a conclusão, conforme nós vimos nas aulas passadas, tá? Então aqui tem uma estruturinha, ó, bacana, você tem o tema da mensagem, introdução, aquilo que você vai introduzir na mensagem, né? E o desenvolvimento, que vai ser aqui os textos aqui, ó, que você vai usar, né? Que você não propriamente precisa ficar preso em um texto. Você pode colocar aqui vários textos para argumentar aqui as suas divisões. Vamos lá, sermão textual. Sermão textual também é um sermão bacana. É um sermão que você pode usar. Eu vou dar um exemplo para você. Inclusive, antes de nós virmos para cá, quero compartilhar com vocês aqui algo bem legal. Vou só compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos lá. Ter aqui a mensagem. Compartilhar com vocês a tela para que vocês entendam um sermão temático, tá? Ó, esse daqui é um sermão temático. Por que temático? Por mais que tenha um texto só, eu não coloquei esses subtópicos aqui exatamente como. Apesar de ele estar bem organizado, mas ele trabalha aqui como um sermão temático. Olha, pode ver. Reconheceu quem era Deus, clamou pela salvação de sua casa, a marca da salvação, a salvação de Raabe e sua família. Então, assim, ele está de forma cronológica, né? Ele está seguindo aqui um raciocínio cronológico, como nós vimos lá, tá? Mas ele não é propriamente, assim, um ponto principal do texto, mas eu considerei temático, até porque eu coloquei aqui uma nova história. Então, é um tema que abrange qualquer história, mas é uma nova história para Raabe, que foi aqui a protagonista desta história, e a transformação que Deus fez na vida dela e na casa dela, né? Vamos pegar aqui outro também, vamos ver se temos outro tipo de sermão aqui que eu separei, né? Eu acredito que não, mas, enfim, meus amados, este é um exemplo, tá? Vamos voltar aqui agora a compartilhar no slide, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, eu separei aqui um sermão textual, também muito bacana, muito legal, assim, bem simples de vermos, tá? Então, vamos lá. Bom, sermão textual. Sermão textual é derivado do texto. Então, você viu que no outro ele é derivado do tema, ele se deriva do tema. Ele se preocupa com o tema e não com o texto, tá? Ele é derivado do tema, do texto, constituído de uma breve porção da Bíblia. Então ele vai pegar não vai pegar nenhuma perícope, ele vai pegar talvez um versículo ou 3 versículos no máximo, né? Olha lá, o texto é derivado, esse textual, né, o sermão textual, ele é derivado do texto constituído de uma breve porção da Bíblia. O texto fornece o tema do sermão. Então, o texto vai fornecer o sermão, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um bem legal, bacana. Limite-se no máximo em 3 versículos. Às vezes tem um, tá, meus irmãos? Tem um. Geralmente gira em torno de 1 a 2. Então, assim, ele é bem curtinho, mas ele tem uma estrutura bem dentro do texto, mais ainda dentro do texto que o próprio temático. Como eu falei, o temático ele tem, mas ele precisa, para se justificar, ele precisa pegar aleatoriamente, né, muito mais longe, com exceção daquele que eu mostrei para vocês, né, que é onde eu evito buscar. Mas aqui o textual é o seguinte, é uma análise ortodoxa, gramático-histórico. Isso aqui é importante, que vocês vão aprender. O sistema gramático histórico, ele foi desenvolvido na época da Reforma. Tá? João Calvino desenvolveu esse sistema, e é um sistema muito bacana, gente, que você não vamos dizer que é proibido de sair do texto, mas você fica ali numa interpretação dentro do texto. Ele não é nem literal, ele não é alegórico, ele vai te dar o sentido do texto, se é alegórico ou literal, ou até mesmo se ele é simbólico, enfim. Olha, há uma análise ortodoxa somente da porção da Bíblia sem a preocupação com o contexto ou elementos além dele. Então, assim, ele vai te dar uma análise somente daquele pedaço ali, você vai ficar com aquele pedaço, tá? Aquele trecho. Então,
ele é bem propício para algumas situações, tá? Por exemplo, nós temos aqui, as divisões sugeridas são, as divisões são sugeridas pelo próprio texto. Então, o próprio texto vai te dar as divisões. Cada sugestão do texto é usada como divisão principal. Aí nós temos Romanos 12:1, a essência do culto. Qual é a essência do culto? Então você vai encontrar essa divisão. Primeiro, a essência do culto é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo e um sacrifício agradável. Então ele é vivo, ele não é algo abstrato, que é só por palavras, não. Ele é santo, tá? Ele não é apenas de elementos sagrados e santo, né? Então, há uma diferença do que é sagrado e santo. Por exemplo, o que nós podemos definir como sagrado? A Bíblia, por exemplo, é um instrumento sagrado. Nós usamos ele de forma sagrada. O sagrado é tudo aquilo que você usa para o santo. Se você usa para o culto ao santo, é sagrado. Então, por exemplo, se você usa um microfone da igreja, é um elemento sagrado de culto ao Senhor. Se você usa um instrumento, uma guitarra, por exemplo, como a minha ali atrás ali, se você usa no culto, você está usando como elemento sagrado ao santo, tá? Então, o sacrifício é santo e agradável, tá bom? Então é isso. Conclusão, que é o vosso culto racional. O sacrifício tem que ser vivo, santo, agradável, que é um culto racional, tá? Não é um culto simplesmente entregue a ideias abstratas ou algo sem sentido. Não, ele é um culto racional, tá? O esboço, aqui no 2, o esboço gira em torno de uma ideia principal e as ideias e a ideia principal e as divisões ampliam essa ideia. Então você tem uma ideia principal e essas divisões vão ampliando essa ideia, tá? Então vamos lá. 3 critérios para a felicidade do cristão. Então aí é o Salmo 1, né? Um salmo muito famoso. Então ele coloca aqui, olha que legal, gente, coloca verbos. Isso é muito bacana. Olha aqui, verbos são ações, tá? Então ouvir, caminhar e comungar, tá? Comungar em Deus, é comunhão em Deus, tá? Mas comungar também. Ouvir a Deus, né? Como eu posso ouvir a Deus? Não andando no conselhos ímpios. Como eu posso caminhar com Deus? Não se detendo, né? O que não se detém no caminho dos pecadores. Como eu posso ter comunhão com Deus? Não se sentando na roda dos escarnecedores. Então olha aqui simplesinho, né? Simplesinho assim, né, meus irmãos? Não quer dizer que seja mal feito. É simples no sentido de entendimento, tá? É muito simples, é algo de fácil entendimento a uma irmã ou irmão que não tem um hábito da leitura, que não tem um hábito de estudar, mas está aí uma boa divisão, né? Bom, vamos lá. Terceiro, o contexto deve ser relacionado e analisado por inferência. O contexto deve ser relacionado e analisado por inferência. Lembrando que inferência é tudo aquilo que você introduz de uma forma introdutória, uma ação de introdutória, que você coloca a sua ideia ali dentro. Então vamos lá. Mateus 11:28. Um lugar de repouso envolve. Aí ele vai pegar esse texto de Mateus 11:28. Aí, primeiro, acertar um convite. Vinde. Aí você vem, aceitar um convite. Você tem que aceitar o convite. Se você está cansado, vinde, aceite o convite. Segundo, se envolver em um relacionamento. Com quem? Com Jesus. Vinde a mim. Terceiro lugar, se deixe acolher. Todos. Vinde a mim, todos. Todos quem? Todos que estão cansados. Então, vinde a mim. Então, olha, aceite o convite, se envolva no relacionamento com Jesus, aceite o convite de Jesus, se envolva no relacionamento de Jesus e deixe-se acolher por Jesus. Olha que interessante. Isso aqui é maravilhoso, gente. É uma boa estratégia também, tá? Fique bem marcado pela extração dos tópicos bíblicos, né? Fica bem marcado pela extração dos tópicos bíblicos. Por exemplo, Lucas 23:43, na morte libera a vida, né? Na morte de Cristo, é claro. Então vamos lá. Em primeiro lugar,
você estará no paraíso. Né? Segundo lugar, você estará comigo no paraíso. Terceiro lugar, você estará comigo hoje no paraíso. Então, você simplesmente não estará no paraíso, mas você estará com Cristo no paraíso. E se você morreu hoje, você estará com Cristo hoje no paraíso. Olha que interessante. Uma boa divisão também. Né? Quinto, também um quinto modelo. São usados em textos chaves da Bíblia que concentram intensidade teológica. Então, Marcos 12, 30 vai dizer isso. Né? Como Deus quer que você o ame. Primeiramente, como Deus quer que você o ame. Primeiramente, de forma racional, com sua mente. Apaixonadamente, com seu coração. Apesar, meus irmãos, que isso daqui, mente e coração, são duas coisas iguais, tá? Para o judeu, assim, na interpretação judaica, são duas coisas que corroboram. Elas são, não são uma dicotomia. Não é uma dicotomia. Elas não são separadas, independentes. Elas são intercambiáveis, tá? Mente e coração. Mas, na questão emocional, da psique, quando nós falamos da questão emocional, filosófica, como fez um filósofo, como fez o próprio Platão, né, de separar esse conceito, quando nós colocamos aqui essa questão do coração, nós estamos querendo se referir à questão da alma em si, tá? Da mente, do coração, mas nós estamos querendo falar de algo que está relacionado ao sentimento, então de forma apaixonante, expressante, né? Então, você o ama de forma racionalmente, com sua mente, de forma apaixonadamente, com seu coração, volitivamente, com sua alma, de forma volatilmente, certo? E efetivamente, com sua força, de forma efetiva. Volitivamente, né? Volitivamente, efetivamente, apaixonadamente e racionalmente. Tá? Vamos lá. Conselho para quem usar o sermão textual. É bom para ser usado em pregações evangelísticas. Então, pensa bem, quando você for pregar, usar uma pregação para falar para um público que não é da igreja, é um excelente sermão. Quando você for pregar, por exemplo, você foi numa missão de pregar no hospital, né? Fazer ali uma visita capelã. Você não vai pegar um texto totalmente complexo, não, pegue texto simples, faça uma divisão simples, né? Treine dessa forma. Você vai pregar, por exemplo, num culto de missões, uma igreja que tem um culto de missões. E com certeza ali há pessoas que ainda não foram encontradas por Cristo. E aí o que você faz? Você usa o texto simples, como nós sugerimos, para que você faça uma divisão simples no textual. Né? Olha aqui, nós temos agora um exemplo aqui bacana, mas um pouco mais completo. Né? Subdivisões. As subdivisões nós já explicamos já na aula anterior o que são. Você tem os tópicos e os subtópicos, ou divisões, subdivisões. Né? Nós temos aqui, a subdivisão é subordinada do tópico. Então nós temos aqui, 2 Coríntios 5, 21, o Salvador de pecadores. Então vamos lá. É um Salvador perfeito, aquele que não conheceu pecado, nunca pecou contra Deus ou homem, João 18, 38, foi intimamente perfeito, certo? É um Salvador vicário. Então nós temos aqui, ele é um Salvador perfeito, é um Salvador vicário, é um Salvador que justifica, tá? Isso está em 2 Coríntios 5, 21. Então está nessa divisão. Na verdade, o que está sendo submetido ao tópico aqui dessa divisão de 2 Coríntios 5, 21 são as divisões, tá? Só para você tentar com isso, tá bom? Porque ele é um Salvador perfeito, ele é um Salvador vicário e ele é um Salvador que justifica, né? Que nele fôssemos feitos justiça de Deus, tá? Então, esses subtópicos aqui, esses daqui são subtópicos desses, certo? Nunca pecou contra Deus ou homem, porque nós estamos falando do Salvador perfeito. Né? Foi intimamente perfeito. Então nós temos dois textos aqui que comprovam isso, né? Um documento que comprova isso.
Nós temos aqui os subtópicos do 2, que é esse daqui, ó. É um Salvador vicário. Levou nossa culpa na cruz. Morreu por nós, por nos salvar do pecado. Então nós temos aqui dois textos, dois documentos também que comprovam que ele é um Salvador vicário. É um Salvador que justifica. O terceiro ponto. Então nós temos aqui subtópicos que justificam esse terceiro tópico. Se ele é um Salvador que justifica, onde está isso? Primeiramente, em Romanos 3,24. É o meio pela graça. Torna-se nossa justiça mediante a fé. Romanos 5,1. Tá? Então, também, esse é o ponto. Nós temos aqui a estrutura do sermão textual, né? Nós temos o texto, a pequena perícope, né? O tema que está dentro da introdução aqui, lembrando que faz parte desse trecho da introdução, né? O tema e tal. O seu desenvolvimento vai ser daquela porçãozinha, né? Aquela porção do próprio texto. E a conclusão, o apelo que não muda, tá, meus irmãos? A conclusão é o mesmo ponto. Bom, aqui nós temos agora o sermão expositivo. Esse é o qual eu convido vocês a entenderem a importância dele e por que nós devemos usar ele, porque ele, para mim, é o sermão mais eficaz. Ele é o sermão realmente mais bíblico. Não que os outros não sejam, mas os outros correm seus perigos. Este já não. E nós vamos entender o porquê. Bom, primeiramente, a pregação expositiva é atualizada da proposição. Lembrando que proposição é afirmação. Afirmação central de um texto bíblico, que é derivada de métodos apropriados de interpretação e declarada por meio de meios eficazes de comunicação para informar mentes, instruir corações e influenciar conduta para a semelhança com Jesus, de Richard Hamish. Eu tenho esse livro, é interessantíssimo como o Hamish Richard, né, Richard é o sobrenome dele, ele trata essa questão sobre a importância da pregação expositiva, como ela pode centralizar a vontade de Deus no texto. Porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, ela é a palavra de Deus, por mais que existe registros históricos, geográficos, há ali um compilado de histórias. Porém, são todas histórias que têm a sua conexão em prol da revelação de Cristo Jesus por meio do que Deus fez no passado, do que ele prometeu na sua justiça, cumpriu a sua justiça e prometeu que vai voltar para nos buscar. Então, no resumo, a palavra de Deus é sobre isto. E o sermão expositivo trata muito bem desta forma. Tá? Bom, sermão expositivo, além da análise do texto da ortodoxia e histórico-gramatical, como nós falamos, né, o sistema histórico-gramatical e gramático-histórico é aquela forma onde o texto fala por si próprio, onde não há gavetas de informação, né, da porção bíblica, há a preocupação com o contexto ou outros elementos relevantes além dele. Então, assim, a preocupação é com o seu contexto em si, com os elementos relevantes além dele, no sentido histórico, no sentido cultural da época. Então ele vai trazer essa porção. Bom, e eu coloquei aqui, meus irmãos, não que eu seja só um partidarista do sermão expositivo, mas eu quero que vocês entendam quais são os seus benefícios. Quais benefícios o sermão expositivo ele pode nos trazer. Primeiramente, ele vai causar um impacto na congregação. Eu não sei vocês, mas logo quando nós nascemos, nós vamos começar a aprender a comer. Aprender a comer desde sempre. Uma papinha, frutas, depois com o tempo a gente vai comendo uma comida mais forte e tal. Então, assim, se hoje você é adulto, você está acostumado a comer arroz, feijão, uma salada, uma proteína, uma carne, um frango, enfim, uma carne de porco. Se te der um prato de criança, uma papinha ali, uma sopinhazinha ali, e colocar um outro prato, qual deles você vai escolher? Obviamente que você vai escolher a comida mais sólida. Então, assim, a partir do momento que a igreja se acostuma com uma comida sólida, ela nunca mais vai querer saber de sopa rala. Então, isso vai causar um impacto na congregação, certo?
É por isso que nós temos a figura do apóstolo como grande pregador. Nós temos outros pregadores também, temos pastores conhecidos na mídia, pessoas que pregam muito bem e que causam esse pacto. Quando a pessoa não prega, quando não é a pessoa, a igreja sente. Nossa, poxa vida, o apóstolo não pregou hoje. Nossa, poxa vida, fulano de tal não pregou. Nossa, faz tempo que eu não vejo a pregação de fulano. Por quê? Porque você vai causar um impacto na congregação. Não a pessoa em si, mas a igreja se acostuma com comida boa. Quando a igreja se acostuma com um bom alimento, um alimento bem feito, um alimento bem elaborado, não tem como você esquecer, né? Você realmente quer crescer, quer aprender da palavra de Deus. Bom, a pregação expositiva, ela também ajuda a ser fiel ao texto. Meus irmãos, o que vale é o texto. Seu ponto de partida é o texto. Não tem como você fugir disso. Você quer pregar bem? Parta do texto, seja fiel ao texto. Né? Equipa o povo à fidelidade a Deus a longo prazo. Pode ser que não, mas a maioria não gosta do sermão expositivo. Essa é a verdade. Porque os pregadores de hoje em dia, principalmente esses midiáticos, eles querem dar à igreja algo explosivo, algo do momento. Eles não querem construir algo sólido, porque construir dá trabalho. Elaborar um sermão expositivo dá trabalho. Não é assim, coisa de, uma horinha eu vou ler a Bíblia e já Deus já me deu a mensagem. Não. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que correr atrás. É algo muito mais exaustivo, né? Então isso equipa o povo à fidelidade a Deus a longo prazo. Supera as tendências de direcionamento do sermão. Então, assim, tem sempre um pregador que quer levar a igreja tal, mas nem sempre o texto vai permitir isso. O texto vai levar, às vezes, a pessoa a uma reflexão, não algo que vai levantar. Então, assim, ele supera essa tendência, né, de direcionamento do sermão, ele vai te dar uma direção. Evita o pregador a pular textos antipáticos. Gente, e vocês vão aprender isso, que a teologia não é simplesmente um mel. A teologia tem seus amargos. Então são textos que ninguém quer. Por exemplo, fala para mim uma mensagem sobre a cronologia de Jesus Cristo. O pregador começou a pregar. Você acha que ele vai escolher Mateus 1 para pregar? Você acha que ele vai escolher, por exemplo, quando pega lá em Números, quando pega lá aquele ressarcimento do povo ali, sabe, da contagem dos povos, você acha que ele vai querer pregar sobre aquilo? Todo versículo, todo texto tem uma mensagem para nos trazer. Então, o pregador tem que cavucar. Né? Então, evite que o pregador pule textos antipáticos. Então, a pregação expositiva dá isso. Dá uma multiplicidade pastoral e ministerial. Isso ajuda demais, tanto na questão só para o pastor, que está pregando, a crescer, mas também os ministérios da igreja, porque a igreja vai crescer naturalmente, os ministérios vão crescer, então assim, para a igreja vai ser muito bom. Olha lá, comunica dignidade pastoral, né? Você está sendo digno de realmente entender isso, olha, você está sendo fiel ao texto, você não quer fama, você quer pregar aquilo que a Bíblia diz. Integra a igreja a mensagem da semana. Então assim, você pregou uma mensagem, né, hoje sobre o texto de Mateus 1. Então você colocou a igreja num radar, você colocou ela num foco, você colocou ela no sentido da estrada, de buscar mais. Então você coloca ela a buscar, então ela vai continuar lendo. Né? Trabalha melhor a liderança no nível de nivelamento espiritual. Então, quando você faz isso, você nivela o conhecimento, né? Unifica a visão. O que o texto está dizendo é o que todo mundo vai entender. Então você vai unificar a visão, você motiva as pessoas na visão, você vai motivar a pessoa a entender que realmente o que a Bíblia diz, promove mudanças na igreja, porque a palavra de Deus é que promove mudanças. Mas quando você prega só de pirona, se você pregar só de pirona, só sorrisal, pregar só coisinhas que tiram, dor de cabeça, isso, aquilo, a igreja não vai querer, gente. Não vai crescer. Então você tem que pregar. Você tem que pregar essas visões. Tá? Eu estou falando como pastor da igreja, porque você
pode ser que um dia que você que está me ouvindo seja um pastor de igreja. Pode ser que você que esteja ouvindo seja um pregador que vai em várias igrejas. E contribua também com a igreja que você está. Hoje nós estamos falando aqui pela Redenção Plena. Mas pode ser que essa mensagem alcance outras vidas além dos membros da Redenção Plena. Então, nós falamos aqui, motivam as pessoas na visão, certo? Você promove mudanças na igreja. Como eu disse, o avivamento é através da palavra de Deus, não é através somente de cultos pontuais, não. É a palavra de Deus que traz avivamento à pessoa. É a palavra de Deus que vai mostrar como espelho no que a pessoa precisa mudar e vai promover da sede, da fome. Responsabiliza os líderes a serem modelos. Então isso que nós estamos fazendo aqui, vai trazer uma responsabilidade a todos, porque todos vão vão crescer biblicamente. Por exemplo, a minha ideia, daqui um tempo, esse vídeo aqui, pode ser que daqui 5 anos esteja obsoleto, vai ter outra pessoa no meu lugar fazendo esse papel que eu estou fazendo, de ensinar. E eu quero que você seja essa pessoa. Essa glória não é minha, essa glória é de Deus. A glória de Deus é a igreja de Deus, o crescimento de Deus. Nós estamos sendo somente instrumentos aqui. Então, esse crescimento é algo que eu desejo, eu quero que você esteja nesse lugar, né? Então, isso acaba sendo algo que move a todos crescerem. Torna a igreja familiarizada com a Bíblia. Então a igreja vira biblicista. Isso é o maravilhoso. Você torna o ministério que você está biblicista. Mesmo que você não seja o pastor da igreja, mas se você é uma pessoa que fala só pelas escrituras e através dela de forma expositiva, meus irmãos, não tem como isso não acontecer. Isso vai acontecer. Já está acontecendo. Então é dessa forma, né? Bom, quais são as vantagens? É tido como um sermão mais eficiente, porque realmente ele fala e exclusivamente da palavra de Deus, realmente 100% de aproveitamento. Produz um ensino sistemático à igreja, então assim, quando a igreja vai aprender sobre uma carta, ela vai entender de forma organizada, sistematicamente. Há uma progressão no ensino, né, um crescimento, isso notório. Aborda mais textos bíblicos, porque você não vai ficar simplesmente pulando como temático, né? Pula vários textos, lembrando, não que isso seja um problema, mas nós estamos falando que o expositivo é mais eficaz. Então, ele sendo mais eficaz, você trabalha um texto, você estuda esse texto, então você aborda mais os textos bíblicos, você vai abordar mais aquele assunto, vai dar ênfase naquele assunto, né? Então, dá maior ideia sobre os contextos, doutrinas, histórias, biografias e da pregação narrativa, né? Você vai dar mais ênfase àquele momento, àquela situação, àquela história, como foi, o que houve naquela época, né? Isso é realmente algo muito bom através do sermão expositivo. É o desenvolvimento de uma verdade contida em uma passagem bíblica. Então, se existe uma verdade ali, vai se desenvolver melhor através do sermão expositivo. Qual outra vantagem? Gira em torno de uma ideia principal. Então, se você, por exemplo, vai pregar sobre a igreja primitiva, né? Você vai pregar ali o início da história, você vai pegar o texto, e esse texto vai te dar todo tipo de informação completa dentro daquela ideia principal. O pregador, isso aqui é bom. O pregador é obrigado a tirar as divisões e subdivisões dele mesmo. Isso aqui, meus irmãos, vai te levar a tirar as divisões do próprio texto. Não é você que vai assim, eu vou elaborar uma divisão, né, do próprio texto. Esteticamente, terá no mínimo quatro veros, sem limites. Na verdade, sim, isso aqui são divisões propostas, tá? Esses 4 veros aqui são divisões propostas. Então, é algo que não terá limites, tá? Eu não mostrei o sermão para vocês, textual, mas eu vou mostrar para vocês a diferença do textual e do expositivo. Porque eles parecem ser muito iguais, tá? Mas eles não são. Então, essa é a ideia. O expositivo, análise. Formule os pontos principais. Então, vamos analisar, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer essa análise? Primeiro, você vai analisar os pontos principais. Qual é o ponto principal da passagem? 2. Note o que é problemático na passagem, compare com sinóticos. Então, assim, você vai elaborar o sermão, você tem que entender assim, o que é um problema nesse sermão?
né? O que eu posso encontrar de problema daquilo que não é, daquilo que o sermão não está falando, né? E aí eu vou comparar novamente com as ideias que realmente o texto me fornece. Identifique palavras ou conceitos, palavras-chave ou conceitos. Eu vou mostrar de novo aquele sermão, porque ele é um sermão expositivo. Lembra do sermão que eu mostrei na aula passada sobre o próximo? Então, a palavra próximo está muito ali. É a palavra-chave do texto, né? O texto vai te fornecer. Ou conceito. Nós falamos, por exemplo, do sacrifício, né? O culto racional, como sacrifício vivo, santo e agradável. É um conceito, né? Então é isso. Liste os problemas históricos, teológicos e literários. Você vai buscar informação sobre o texto, do que ele está fornecendo, qual é o momento que ele estava se passando. Por exemplo, quando eu leio Malaquias, e qual época era? Era o ano 430, o ano 400 e pouco. Quem era o rei da época? O rei tal. Então o texto vai te forçar a estudar. Né? Qual tipo de texto é o texto de Malaquias? É um texto profético? É um texto poético? Tem poesia no meio? Então, é um texto que nós devemos nos aprofundar, tá? Prepara um esboço inicial, refere-se às passagens paralelas, registre implicações maiores. Por exemplo, referir-se às passagens paralelas é um ponto ao qual você pode buscar ali textos também que falam paralelamente sobre o assunto, mas paralelamente, tá? Não quer dizer que você deva só simplesmente buscar aleatórios para corresponder, não. Pode até ser, mas principalmente textos paralelos, tá? Bom, duas ou mais passagens pode compor a base do sermão, tá? Só tomar cuidado com o parágrafo, que é a ideia total, independente do capítulo, né? Que é a perícope, tá? Então, tome esse cuidado, né? De você fazer uma coisa independente da outra. Ele tem que estar ligado no mesmo assunto, né? Na mesma ideia. Então, vamos lá, ó. Tem outro exemplo aqui, ó. O principal fator na composição é a unidade. Blackwood falava isso, né? Que a unidade, eu só esqueci de colocar o parênteses aqui, mas ele fala muito sobre isso, né? Que tem que ter uma unidade. Por exemplo, o título, Um Jovem no Culto, Isaías 6, de 1 a 8. A visão de um jovem sobre Deus, a visão de um jovem sobre o pecado, a visão de um jovem sobre a purificação e a visão de um jovem sobre o serviço. Então, assim, Isaías era moço quando recebeu essa visão, teve esse encontro com Deus. Então, qual é o ponto aqui? O ponto que Isaías teve uma visão de quem era Deus, do que era o pecado, o que era purificar-se, né, e o que era o serviço. Então, é um ponto muito bacana, né? É um texto, um pequeno texto lá, Isaías 6, 1 a 8. Você pode ver que não tem outro texto, tá? Bom, o sermão expositivo não é uma homilia, apesar da unidade que ele demonstra a homilia bíblica. Então, como qualquer outro tipo de sermão, todos eles têm os seus perigos, tá? E um perigo do sermão expositivo é que ele não é simplesmente uma leitura do texto somente, e você vai lendo, você vai falando. Não, ele tem que carregar ali uma estrutura de explicação. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas não decoram, elas não decoram. Mais do que 5 a 10% do que nós falamos, não tem como você lembrar de todas as palavras, você não lembra. Mas os pontos principais servem para isso, por isso que tem as divisões. As divisões servem para isso. Quando você pega aqui, ó, o jovem no culto, né? O que o jovem no culto pode ter sobre entendimento? Primeiro, ele entende que sobre Deus, no culto. No culto, ele vai entender a visão sobre o pecado. No culto, ele vai entender a visão sobre a purificação. No culto, ele vai entender o jovem sobre o serviço a Deus. Então, assim, é algo que vai ajudar, né? É a explicação de trecho por trecho da Bíblia. Então, você vai explicar. Lembre-se da regra: ler, explicar e aplicar. Ler,
Entender, ler, explicar e aplicar. Nela, não há a preocupação com uma estrutura homilética e suas regras. Né? Bom, outro. Quanto ao conteúdo, o Hernandes Dias Lopes diz que o pregador cria o sermão, não a mensagem. Então, você vai entender o seguinte, a mensagem já está ali. É a palavra de Deus. É a perícope, é o texto que você vai pregar dentro do sistema expositivo. Então, você não vai criar a mensagem. Você não vai inventar. Você vai ter que criar o sermão dentro das delimitações e limitações da mensagem de Deus. É a mensagem que delimita o que você vai dizer. Quanto ao resultado, isso aí também é outra coisa também que Hernandes Dias Lopes ressalta no seu livro Pregação Expositiva. A igreja alcança a maturidade, cresce em número, quando a palavra de Deus é exposta fielmente, tá? E com sensibilidade. Meus irmãos, quantidade não é crescimento, tá? Vou explicar isso para você. Você vê megas igrejas que têm 10 mil, 15 mil pessoas, que, enfim, existe uma membresia enorme. Graças a Deus também, na Redenção Plena, nós temos aí uma membresia abençoada, né? Questão de números. Mas o crescimento, né? Esse crescimento que ele está falando, a igreja alcança a maturidade e cresce em número quando a palavra de Deus é exposta fielmente. Esse cresce em número não é, porque aqui não está todo o conteúdo, tá? Mas o que Hernandes Dias Lopes diz aqui, quando cresce em número, é em número de pessoas que realmente entendem o que é a palavra de Deus. Porque hoje em dia o que há nas igrejas são pessoas que não entendem da palavra de Deus. São pessoas que não sabem, basicamente, os conceitos básicos e irrisórios da palavra de Deus. Pessoas que não têm Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo onde membros não têm Bíblia. Né? Então isso é um perigo. Então esse crescimento nada mais é do que um crescimento saudável. Pode ser numérico também, em quantidade de pessoas, sim. Mas são pessoas que são expostas fielmente e com sensibilidade pela palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus. Bom, exemplo. Exemplo, é isso mesmo, né? Êxodo 14, de 1 a 14. Beco sem saída. É um lugar que às vezes Deus nos leva, de 1 a 4. É um lugar em que Deus nos prova. É um lugar que às vezes falhamos com o Senhor. É um lugar em que Deus nos ajuda. Então, olha que divisão. Você fez uma divisão só com os versículos, através dos versículos. Quem que fez isso? Sou eu? Não, é o próprio texto que nos fornece essa divisão, tá? Você vai encontrar essas divisões. A ideia tem que estar correlata. Pode ser repetido? Sim, pode. Precisa? Não. Você pode fazer de outra maneira. Mas a ideia tem que estar correlata, tá? Então, o beco sem saída é um lugar que às vezes Deus nos leva, é um lugar que às vezes Deus nos prova, é um lugar que às vezes falhamos com o Senhor, e é um lugar que às vezes Deus nos ajuda. É um lugar que Deus, não às vezes, né? É um lugar que Deus nos ajuda, né? Detalhamento. Aí você vem com divisão e subdivisão, tá? Mesmo texto. É um lugar que às vezes Deus nos leva, mediante a ordem específica, 1 a 2, para os seus próprios propósitos, né? Uma ordem específica e Deus tem seus propósitos. É um lugar que Deus nos prova. Aí vem aqui, ó, subdivisão. No caminho da obediência, permitindo circunstâncias difíceis. Aí vem o terceiro tópico. É um lugar que às vezes falhamos com o Senhor por nossa falta de fé ou por reclamações. Olha quanto aprendizado que nós estamos tendo aqui, ó. Só no texto, tá? Isso aqui está dentro do texto. É um lugar em que Deus nos ajuda, no momento certo, tomando o controle. Então, eles ajudam no momento certo, segundo a sua vontade, segundo o teu querer, tomando o controle, tomando as rédeas da nossa vida, né? E nós temos aqui a estrutura, olha que legal. Enquanto é através de textos esporádicos, que é o temático, o textual é através de pequenos trechos, né? Pedacinhos do versículo, ou de 1 ou 2 versículos, ou 3. Aqui é através do conceito do texto, né? Nós temos aqui primeiro o texto,
Aí no texto nós temos aí a introdução, o tema. Nós temos seu desenvolvimento, que é baseado em conceito 1, 2, 3, 4. Então, pode ver aqui, são conceitos, diferentemente dos outros, né? E a conclusão que tem todos, né, meus irmãos? Outros modelos. Antes de mostrar os outros modelos, eu quero mostrar para vocês a diferença. Aí eu vou compartilhar de novo com vocês a tela, né, o desktop aqui. Vou compartilhar com vocês aqui a diferença para vocês entenderem. Porque o textual ele é muito parecido com o expositivo, mas não se confundam, tá? Ele não é totalmente parecido. Então vamos pegar aqui. Olha, isso aqui é um textual. Todos os caminhos levam a Deus. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, esse texto aqui é do Gerard, tá? Esse aqui é do Gerard. Aí eu coloquei aqui, ó, João 14, 6. Olha que interessante. João 14, 6 é aquele conhecido texto, né? Jesus disse que eu sou o único caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, o que eu fiz de divisão aqui, meus irmãos? Olha que interessante. Eu coloquei aqui, ó, Jesus, o único caminho até Deus. Jesus, a única verdade sobre Deus. Jesus, a única vida em Deus. Vocês podem ver que ele está aqui, João 14, 6, em todos. Aqui não está marcado, mas você pode ver que esse é o conceito de João mesmo. João 14, né, 6, né, no versículo 6. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí vamos pegar aqui o texto. Vamos aqui para a Bíblia. Vamos aqui em João. Passou um pouquinho aqui. Vamos lá. João. Opa. Peraí. Cadê João? Pulou aqui. Vamos lá. João 14, 6. Isso aqui é assim mesmo, tá, gente? A gente vai aqui conversando aqui de maneira despojada, para não ficar só um negócio automático, né? Vamos lá. João 14, 6. Olha lá. Eu sou, Jesus disse, ou Jesus respondeu, né? Como algumas versões, como nessa na NA. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante. O caminho, a verdade e a vida. Como é que eu fiz as divisões aqui? Desta forma. Jesus, o único caminho até Deus. Jesus, a única verdade sobre Deus. Jesus, a única vida em Deus. Só através de Jesus você tem vida em Deus. Né? Então ficou uma divisão. E aqui, do mesmo esquema, né? Introdução. Aqui o desenvolvimento de cada dessas divisões, né? Desses pequenos trechos. Tá? E por que eu coloquei esses textos aqui? Ó? Porque esses textos, eles corroboram com a ideia, tá? Se você ler o versículo 2 e 4, Jesus caminha até Deus. Isso poderia ser também um sermão expositivo? Até certo ponto, sim, mas como eu quis enfatizar, realmente fui aqui enfático nesse pequeno trecho aqui, a ideia é aqui, vamos ler aqui, ó. Vamos ver qual versículo ele forneceu, vamos voltar aqui. Perdão, peraí. Todos os caminhos levam a Deus, né? Vamos lá. 2 a 4. Vamos entender por que todos os caminhos, Jesus, né? Perdão, todos os caminhos não. Porque Jesus é o caminho até Deus. Aí nós vamos aqui, né? 2 a 4. Aí nós lemos aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Enquanto eu for preparar um lugar, eu voltarei e receberei para mim mesmo. Então, onde eu estou, vocês também, para que vocês também estejam. Vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então, Jesus é o caminho até lá, né? Lembrando que Jesus não foi preparar lugar, a morada já estava pronta, tá? Lembrando isso aqui, ó. Se não fosse assim, tá? Se não fosse dessa forma, porque ele fala assim, ó, não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, Jesus é o caminho até Deus, é o caminho, não que ele foi preparar morada. A morada já está pronta, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Esse é o ponto que eu separei aqui do caminho até Deus. O segundo, ele é a verdade sobre Deus, 7 e 10. Então, vamos lá, 7 e 10.
Vamos ler aqui. 7 e 10. Se vocês me conheceram, conhecerão também meu Pai. Certo? Aqui cadê o 10? Você não crê que eu estou do Pai e que o Pai está em mim? Então, ele é o conceito da verdade sobre Deus. Se vocês me conhecem, conhecerão também o Pai, meu Pai. Verdade. Conceito de verdade, né? E nós vamos aqui no último, que fala que Jesus é a vida em Deus. Aí nós pegamos aqui o 11 e o 12. Na verdade, o 6 também, né? Porque o 6, na conclusão do versículo, na parte B, ele vai falar justamente sobre isso, né? Vamos ler o 6 aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a vida, porque ele é essa porta, né? A vida em Deus. E o 11, deu 11 aqui. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras, né? E se me pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Então, ele é a vida em Deus, né? Não tem como. Ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus só, somente, 3 em 1. Então, voltamos aqui agora para o nosso para a nossa exposição aqui, certo? Vamos compartilhar a tela novamente. E vamos aprender também outros modelos. Vamos aprender aqui outros modelos também muito bacanas, muito legais, que você pode elaborar na mensagem, né? Não que seja propriamente só textual, temático, expositivo, né? De todos esses, eu aconselho o expositivo, que eu creio ser que é o mais eficaz de expor a palavra de Deus. Então vamos lá, ó. Perguntas, né? Sistema de perguntas. O que é o poder espiritual? Você pode, né, fazer perguntas. Por que precisamos do poder espiritual? Então, assim, tudo está em torno do poder espiritual. Aqui não tem um tema, mas podemos colocar assim: a importância de buscarmos o poder espiritual. Poder de Deus. Então, vamos lá. O que é o poder espiritual? Por que precisamos do poder espiritual? Aqui o texto base é Efésios 6, 10 e 11, né? 6, né, na verdade. Aí começa ali a partir do 10. Por que precisamos do poder espiritual? Como se pode conseguir o poder espiritual? Quais são os resultados do poder espiritual sobre a vida do crente? Então, é um outro tipo de modelo. Comparação. Também dá para a gente fazer um esboço bacana. Multidão de Betesda e multidão de Betânia. Olha que legal. Uma, não reconheceu Jesus. Outro, reconheceu Jesus. De Betesda, perdão, né? Não contaram com o poder de Jesus. Os outros contaram com o poder de Jesus. Então, essa multidão aqui lá do tanque de Betesda não contaram com o poder de Jesus, né? Eles estavam focados no tanque. Não enxergou a possibilidade de mudança. Já essa multidão de Betânia enxergou. Foram insignificantes a sua pessoa. Aqui foram relevantes. Criam na estrutura. Aqui na pessoa. Fé no rito. No Cristo, tá? Aqui no caso, estrutura, tá? Tá errado aqui, tem um xizinho aqui, mas é a estrutura do tanque, tá, meus irmãos? Pra vocês entenderem, tá? E aqui não, aqui acreditava na pessoa de Cristo. Aqui tinha fé no rito. E aqui tinha fé no Cristo. Então olha que comparação legal, né? Outros modelos. Tipologia. A tipologia de Jesus em toda a Bíblia. Jesus é o animal que matou para cobrir o homem. Tipologia, para quem não sabe, meus irmãos, é os tipos de Cristo que nós encontramos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, isso é importante vocês saberem, o Antigo Testamento, ele não é um livro separado do Novo, tá? Na verdade, o Novo explica o Antigo. O Antigo, ele é uma revelação progressiva do Novo. Isso é importante você entender para você ler da forma correta a Bíblia, tá? Não é que são histórias separadas, apesar de ser uma história cronológica,
nós temos ali uma explicação dessa história ser cronológica, porque ela é uma revelação progressiva. Ela é uma sombra de Cristo. É uma sombra da revelação de Deus sobre Cristo. Cristo é a revelação culminal, é o ápice da revelação de Deus. Então, olha aqui, a tipologia de Jesus em toda a Bíblia. Então, os tipos era tudo que representava. O tabernáculo, os animais, a arca, tudo, meus irmãos, tudo que você pensar eram tipos de Jesus. Tipos quer dizer que não é um tipo, é uma forma, como é que eu posso explicar para vocês? É como se eu fizesse algo parecido que aponta para isso. Então, imaginem só, se eu pego o, o suco de uva, por exemplo, como nós temos elemento da ceia, né, como sacramento ali, né, uma espécie de, da ordenança de Cristo, né, nós pegamos ali a ceia, aquilo aponta, o pão aponta o quê? Para o corpo. Então é um tipo, é um corpo, né, aponta para o corpo, que é Cristo Jesus, que é a sua igreja, né, então nós temos ali o cálice, que representa o sangue. Então, é uma forma, é um símbolo. Né? Então, nós temos aqui, ó, só para vocês entenderem o que significa o tipo na forma prática do texto. Animal que Deus matou para cobrir o pecado do homem. Né? Então, quando o homem pecou, em Gênesis, ele, olha aqui no Pentateuco, aqui, ó, em Gênesis, ele era um animal que Deus matou para cobrir o pecado do homem. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual, aspergido nos umbrais da porta. Né? Em Levítico, ele é o cordeiro cerimonial. Ele é o cordeiro. Em Números, ele é a nuvem de coluna de fogo. Né? Ele é a nuvem e a coluna de fogo. Em Deuteronômio, ele é a lei que rege o homem. Então, assim, tudo o que tem no Antigo Testamento são elementos tipológicos sobre Cristo. Tá? O cordeiro, a serpente apontava para Cristo, o Isaac como sacrifício. Então, todos os elementos apontavam para Cristo Jesus, certo? Por livro, as melhores coisas, né? Carta aos Hebreus, as melhores coisas. A melhor religião tem o melhor fundador, é Cristo Jesus. A melhor religião tem o melhor mediador. A melhor religião provê um sacrifício adequado. A melhor religião se baseia na adoração da verdade. A melhor religião exalta a verdadeira fé, e a melhor religião produz os melhores resultados. Então, ponto. Verbos. Isso aqui também é muito legal, gente. Você vai pregar, fazer uma pregação simples, um momento bem, né? Então, as ações da queda. Josué 21, né? 7:21. Cobicei, tomei e me escondi. São 3 verbos aqui, né? Josué 27:21, né? Cobicei, tomei e escondi. Bacana, né? Olha que legal. Outro, como hino, também é uma mensagem também. Olha, meus irmãos, quero falar aqui isso, pregar hoje sobre um hino. Nossa, pastor, mas não é só a Bíblia. Fato, se o hino for bíblico, coisa difícil que acontece hoje em dia, né? A maioria dos hinos são totalmente extracêntricos da Bíblia, não tem nada de bibliocêntrico, mas são mensagens antropológicas e totalmente filosóficas ao antropo do homem. Mas olha que interessante aqui, ó. Existem ainda hinos que louvam a Deus, né? Mas essa concepção de louvor já se perdeu na maioria desses hinos, né? Bom, hino, cada vez que a minha fé é provada, nós podemos falar sobre esse hino. Olha que interessante. O benefício do sofrimento. O benefício do sofrimento. Ele nunca te deixa aonde te pega. Há um elevo em você porque sempre produz algo. Ele é um processo de assemelhamento gradativo com Deus. Ele abre novas possibilidades, liberando o poder criativo do Espírito Santo. Então você pode pegar aqui essa canção e fazer uma análise dela dentro de um texto bíblico, né? Claro, sempre usar a Bíblia como referência. Em entrevista também, tem outros modelos também, né? Como ser um obreiro na pós-modernidade, uma entrevista com o apóstolo Paulo.
né? Então, apóstolo Paulo, o que, que você pode nos dizer se ele estivesse aqui conosco, né? Diante do secretismo religioso, não cale a voz profética. Diante da crise ética e moral, não perca a integridade com Deus. Então, assim, tem vários modelos, né? Esse outro modelo que também é um resumo de um livro, então você pode pegar um livro também que você leu e achou edificante, pegar os pontos principais. Então aqui tem um livro do Schurazer, Shiraz, na verdade, esse Shiraz. E aqui nós temos aqui, ó, a marca de qualidade de uma igreja. Qual que é a marca de qualidade? Liderança capacitadora, que capacita os seus, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estrutura funcionais, culto inspirador, grupos familiares, evangelização orientada pelas necessidades, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. São coisas aqui que nós encontramos dentro de uma marca de qualidade de uma igreja, né? São pontos realmente muito bons, né? Cronologicamente, sem interrupções, né? Começando em Gênesis e acabando em Apocalipse. Isso aqui é um modelo mais difícil de se encontrar, até porque, meus irmãos, não dependendo da igreja como a nossa, que trabalha com cultos temáticos, né? Como o culto de libertação, culto da vitória, culto da família, dificilmente há como aplicar esse método. Não é um método ruim, é muito bom, mas cronologicamente teria que ser um culto neutro para que possamos, sem a forma a temática do culto, né? Mas isso também é uma forma. E conclusão de tudo isso é que a palavra não pode a palavra não pode se transformar em palavra. A verdade não pode se transformar em validade, né? Conclusão, lembre-se, o sermão começa com algo relevante, prossegue com a definição do problema, mostra-se as consequências boas e más, em seguida, análise de possíveis soluções, há uma facilitação na visualização proposta, o apelo para aceitação da solução proposta, né? O ideal método memorizado, né? O ideal é o método memorizado, porque além de escrever, se memoriza, né? Então, é muito bom você estar com ele aqui na cabeça, né? Mas o mais seguro é o esboçado, porque além de escrever, está na sua frente para ser um trilho seguro. Então, meus irmãos, o que é importante mesmo é você memorizar. Isso é maravilhoso. O ideal é que você memorize. Mas o mais seguro, o que é mais seguro para você? É você usar um GPS ou você memorizar o caminho. Você vai daqui lá para Lagoas. O ideal é que você memorize. Você vai tranquilo, vendo a paisagem e tal. Só que, concorda comigo que é mais seguro você usar um GPS? O seu sermão é o GPS. Ele vai te guiar. Você pode até memorizá-lo. Não tem problema, você deve. Quanto mais você ler, quanto mais você fazer, mais você vai memorizar. Porém, o mais seguro é o esboço. O esboço é o sermão escrito. Então escreva um sermão. Não tenho preguiça de fazê-lo. Eu entendo que nós temos uma cultura muito ausente de leitura e escritura, né, de escrever. Mas, meus irmãos, vamos mudar essa cultura. A igreja do Senhor, ela não anda nos padrões do mundo. O brasileiro pode até ser assim, mas a igreja do Senhor, ela tem que ser diferente. Ela tem que ser uma igreja que realmente leia livros. Leia, aprenda, estude, faça, porque você que está aqui fazendo esse curso deve ter realmente o interesse de aprender a palavra de Deus. Porque além de você ser uma pessoa que está crescendo em Cristo, você está aprendendo também, ensinando outras vidas a crescer em Cristo, né? Lembre-se de se expor para alguém. Aqui está errado, meus irmãos, eu peço perdão para vocês, mas quando você se expõe, né, para alguém,
analise a si mesmo, tá? Sempre depois de cada sermão. Então, assim, se expor para alguém, antes de você se expor para alguém, para analisá-lo, né, analise a si mesmo, sempre depois de cada sermão, né? O sermão traz mudança. Ele traz mudança para a igreja. Mas, primeiramente, ele tem que trazer mudança para você. Você pode pregar para os membros da nossa igreja, da Redenção Plena, mas entenda que a mudança tem que começar em você, né? Tem que começar em mim. Eu tenho que entender que a mudança começa em mim. E eu tenho que analisar isso, né? Cada sermão tem que ver o que isso mudou em mim. E é lógico, na igreja a gente vai vendo com o tempo, se nós seguimos os parâmetros de sermos pregadores, realmente pessoas que querem pegar a Bíblia conforme ela é, tá? Então, o que eu quero desafiá-los nesta aula é que não fiquem presos a simplesmente a metodologia, mas tenham sim uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de busca incessante de oração, e diante desses métodos, né, aí aplicados, desse tipo de sermão, procurem treinem todos os sermões aí, né, treinem todos os tipos de sermão, sejam eles temáticos, textuais e expositivos, né? Estudem cada um deles, veja onde eles se aplicam melhor, veja aonde eles podem fazer a diferença, seja na sua aula, na escolinha do infantil, seja na reunião de obreiros que você está, ou até mesmo no ministério que você está. Então, seja também uma oportunidade de pregar em alguma igreja, seja na Redenção Plena ou fora. Então, façam isso, treinem, estudem, porque isso fará a diferença no momento em que vocês colocarem em prática o estudo da Palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, vocês podem procurar, tá? Procurem a mim, o pastor Cleverton, na Escola de Líderes. Nós estamos dispostos a ensiná-lo e a ter uma excelência no seu ministério. E lembre-se, se é um ministério da sua vida, se Deus te chamou para isso, se é ministério, que seja, então, com excelência. Estudem, busquem no Senhor o maior aprendizado, porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Um abraço, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.